Eis-nos diante da realidade, do dia a dia, das convulsões e das lutas intestinas, quanto também exteriormente devastadoras, procurando conferir os nossos valores íntimos na realidade transitória da vida material. Estamos reencarnados num momento histórico de grande valor para a humanidade. Este momento da transição planetária para um mundo melhor. Recordando as páginas da história, vemos que as grandes crises são também as portas que se abrem para as grandes conquistas do pensamento nas áreas da ciência, da tecnologia, do comportamento. O ser humano que saiu da furna, que esteve na palafita, que se despedaçou das florestas e que hoje, nos apartamentos de luxo, desfruta de todas as comodidades imagináveis, tem uma necessidade urgente de fazer uma grande viagem na busca de si mesmo. Logrou preencher os espaços com as coisas. Adaptou as mais notáveis experiências do pensamento às necessidades imediatas da existência. Mas, apesar de tudo isto, não se sentiu tranquilizado. Não acha que isto bastou para ele ser feliz. Recordemos que, neste momento, a estatística internacional assevera que em cada 45 segundos alguém suicida-se. É uma cifra alarmante. Nem nos tempos de guerra tivemos uma estatística tão aparvalhante como este. Porque os jovens se entregam à dipsomania, às drogas destrutivas, ao suicídio. Porque estamos substituindo os valores do prazer, da alegria, pelas extravagâncias, na morbidez tremendo de patologias criadas pelo excesso de conforto e ausência de objetivos existenciais. Vemos nos mais ricos e nobres países do mundo as regiões sumamente felizes. Antes, era na entrada de cada cidade. A Forca escreveu Victor Hugo. Hoje é o motel. Variamos do assassinato para a destruição dos valores éticos morais, a morte da criatura interior. Observamos que a pedagogia, a sociologia, a psicologia e outras doutrinas têm se empenhado através dos seus autores e trabalhadores para oferecer ao ser humano o que há de melhor e preencher-lhe esse tormentoso vazio existencial, quase que inutilmente. Não é inutilmente porque o bem é sempre útil e ele progride, floresce, frutesce, nem sempre no momento que desejamos, mas sem dúvida no futuro. E é esse futuro que está diante de nós para ser trabalhado. Na condição da fé religiosa, no meu caso, espírita, acompanho com grave preocupação a divulgação da doutrina espírita e, ao mesmo tempo, a recepção por parte das massas. Joana de Ângeles, espírito, afirmou-me um dia que tudo aquilo que cresce em superfície perde em profundidade. A doutrina expande-se. Os seus conceitos são hoje muito variados.
O movimento espírita teve vários períodos já classificados por Kardec, e que abordamos aqui mais de uma vez, como também pelas necessidades do tempo. Teve o seu grande momento de testemunhos dolorosos no século XIX. Ter a coragem de discrepar das religiões totalitárias era também assinar um decreto de fracasso, de desencanto e de maldição sobre a própria cabeça. As pessoas que se atreviam a tanto tornavam-se amaldiçoadas pelo clero, perseguidas pelas massas. Conheci na minha terra natal alguns frutos amargos desse período que poderia chamar o período das catacumbas, em que as pessoas eram espíritas discretamente, ocultamente, faziam as suas reuniões em lares, somente com uma seleção de pessoas dignas de manter a discrição, à semelhança da maçonaria. Mas o espiritismo ampliou-se de tal forma graças aos próprios espíritos, porque a doutrina deles, que de um momento para outro nós deixamos aquele período de catacumbas para vivermos o segundo período, que eu denomino nos dias heróicos. Ainda remanesciam as perseguições, a zombaria, o deslate, as perseguições pessoais, os conceitos equivocados de propósito, atirados contra a doutrina, os paralelismos com os animismos africanistas, ou simplesmente com os desvarios psiquiátricos, a ponto de dizer-se que 90% dos pacientes que se encontravam nos manicômios eram espiritistas, o que certamente não corresponde à verdade, porque os espiritistas eram-nos contados a dedo. Mas se ocultava essa realidade, ocultava-se a incidência da sífilis, que foi tanto trabalhada pelos insignes pioneiros da psiquiatria. E depois, os resíduos da escravidão, os efeitos da Guerra do Paraguai, referindo-nos ao Brasil, as dificuldades políticas, os desajustes socioeconômicos, a hereditariedade e as obsessões. Ao Espiritismo coube a tarefa de demonstrar que na loucura nem todos os pacientes são realmente doentes da mente, mesmo porque a mente não adoece. São os veículos de transmissão da mente que experimentam distúrbios graves, desagregações variadas e, naturalmente, apresentam-se com desacertos e desconcertos, com loucuras e estados graves de criminalidade, nada tendo a ver com o processo religioso. Mas naqueles tempos heróicos, nos anos 40, eu comecei a estudar a doutrina em 1947, há quase um século. Quanto bullying que eu próprio experimentei no trabalho, sorrisos, apontamentos, críticas mordazes e até mesmo inimizades, que procurei levar sem dar aos pseudo-inimigos o valor que eles a si mesmos se dedicavam. E hoje chegamos a esse momento de liberdade de consciência, graças à nossa Constituição, de abraçarmos a filosofia, o ideal, de vivermos o direito que a vida nos concede perante as leis e, naturalmente, aceitarmos as informações
grandiosas dos imortais. Sabermos que a morte é vida. Na minha idade, há muito tempo para reflexões. E as minhas atuais reflexões não são novidade. Elas são fruto de hábitos de meditação desde a juventude, desde os 12, 15 anos, quando, amargurado pela mediunidade perturbadora, eu tive um gesto muito curioso e disse: meu Deus, se o senhor não pode com Satanás, como acredita que eu poderei? Tenha misericórdia de mim. E a doutrina espírita chegou, conforme Jesus havia prometido, o Consolador, o Espírito de verdade que me sacudiu a alma juvenil e que se me esculpiu o pensamento cristão, não apenas do mártir da cruz, mas do homem jovial de Nazaré, o Galileu, diante de quem o mundo ainda não se curvou quanto deveria, mas diante de quem a história tem procurado fazer justiça. Porque daqueles 12, 13, 14 indivíduos que formavam o colégio Galileu, embora tivesse Judas, que era judeu, e o seu mestre. E isto mudou a história. Conseguiu derrubar o Império Romano. A força de Roma, que dominara praticamente o mundo conhecido. O sol nunca se escondia de Roma. Ele sempre estava brilhando sobre solo pertencente a Roma. A doce voz de Jesus, o amor, o perdão, a misericórdia mudaram o Império Romano na sua totalidade. E mais tarde, por volta de 403, quando Ciro ainda estava no esplendor das carnificinas lamentáveis e dolorosas, em um grande espetáculo, um homem atirou-se na arena e começou a gritar para o imperador: que se acabem as matanças. Eu sou cristão. Jesus nos deu a vida em abundância. Como poderemos matar-nos uns aos outros como divertimentos? Todo o circo se ergueu contra ele e as mãos acompanhavam a do imperador. Ele morreu a pedradas. As feras despedaçaram-no. Porém, naquele mês, todos os espetáculos com mortes humanas em toda parte do Império Romano foram abolidos. Graças ao mártir do Evangelho, Jesus estava nele.